Lá por volta de meus 12 anos, eu senti o desejo de estudar música. E conversando um dia com meu pai, ele falou assim: por que você não toca violoncelo? E nessa época eu já tocava violino. Só que quando eu tocava com eles, eu tinha a vontade de fazer outras vozes, né? Temos o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. E eu sempre fazia o contralto, fazia o baixo, então nunca que fazia a melodia. Eu sou o Thiago Barbosa, sou músico, violoncelista e tô aqui contando a minha história para vocês. Por volta de 12 anos, eu iniciei meus estudos no violoncelo. Meu pai sempre me aconselhou assim: por que você não toca outro instrumento? E um dia ele citou o nome violoncelo. A partir daí eu tive muita vontade de conhecer o instrumento. E infernizei a vida dele, falei: pai, compra um violoncelo pra mim, compra um violoncelo pra mim. Naquela época não tinha Google, não tinha internet, né? Então a gente não conseguia ver fotos. Então a gente tinha que ir na cidade para conhecer esse instrumento. Até que um dia ele me levou numa loja de instrumentos aqui na minha cidade, em Jacareí, e vimos o instrumento. A partir daí ele teve que vender uma vaca, ele tinha uma vaca, porque ele falou assim pra mim: olha, se você conseguir vender essa vaca, eu compro o violoncelo para você. Num outro dia passou um senhor na minha rua e eu vendi essa vaca para esse senhor. É claro que eu falei: olha, meu pai tá vendendo uma vaca. E esse senhor gostava muito dessa vaca que o meu pai tinha. E à noite ele veio já para comprar essa vaca. E aí meu pai teve que comprar, teve que comprar o meu instrumento e eu estou com ele até hoje. Eu nasci também numa família de músicos. Cuidado que apareceu a cordinha aqui. Eu nasci numa família de músicos. Meu pai, já tocava violino e o meu avô tocava violão e gaita. Posso dizer que fui privilegiado de estar numa família de músicos. Quando eu iniciei meus estudos de violoncelo, eu tive muita dificuldade em questão de distância. Eu ainda moro nesse bairro, e esse bairro é distante da cidade, do centro, e também é distante de outras cidades. E eu tinha que estudar o cello fora da minha cidade. Quando eu comecei os meus estudos de violoncelo, eu iniciei também com aulas particulares na Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. E a partir dali eu também iniciei na Orquestra Jovem. E tendo muito contato com pessoas já mais avançadas, com músicos mais avançados, também tinha a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. E a gente assistia os músicos ali que davam aula de tarde, depois à noite tinha um ensaio com eles. E a gente ficava ali assistindo os ensaios, então essa vontade de estudar a música de verdade, de ser um músico de verdade, de seguir a carreira de música, foi entrando na minha mente, fui tendo esse desejo de estudar. Só que a minha cidade era muito longe da onde eu estudava, eu tinha que pegar 2 ônibus daqui no meu bairro, então eu tinha muita dificuldade. Daí então fiz um teste no Conservatório de Taubaté. Fiz o teste ali, consegui passar e aí comecei a fazer o meu conservatório. Fazendo o conservatório já em Taubaté, aí dobrou a dificuldade, porque Taubaté é 3 ou 4 cidades da minha. Então eu tinha que sair muito cedo da onde eu moro, pegar 2, 3, 4, 5 ônibus para poder chegar no conservatório. Eu tinha uma amiga que morava em São José dos Campos, e ela me falou: Thiago, e ela vendo a minha dificuldade, falou: Thiago, por que você não vem morar aqui para São José dos Campos? É muito mais fácil. E a partir daí então comecei a buscar algumas casas em São José, algumas pousadas ou casa mesmo para alugar, e achei uma pousada onde morava 5 pessoas ali, e foi muito rápido. Eu cheguei em casa e falei: mãe, tô indo embora de casa. Meus pais assustaram um pouco, mas eu falei: não, eu quero ir atrás dos meus objetivos, quero estudar, e morando aqui onde eu moro não vou conseguir, é muito difícil. E expliquei a situação, o meu sonho, o que eu queria para o meu futuro, e então eles
concordaram, né, com muita tristeza, né, porque nenhum pai, eu acho que quer que o filho saia de casa, mas vendo o meu desejo, a minha necessidade e o meu sofrimento também para poder conseguir ir para essas escolas, eles concordaram de eu ir para São José. E aí, chegando ali em São José dos Campos, deu tudo certo, era muito mais fácil para mim, e ali sim posso dizer que iniciou-se a minha carreira como músico. A partir daí, então, fui convidado para participar de uma peça de teatro chamada Travessia, por volta de 2015. Esse teatro são 5 histórias do Guimarães Rosa, e o ator precisava de um cello, porque, segundo a literatura, Guimarães Rosa gostava muito de violoncelo. E nos textos dele tem alguns símbolos musicais. Então ele pensou, o ator, né, o Paulo Williams, pensou, olha, por que eu não insiro um cello dentro desse espetáculo? E foram atrás de um violoncelista aqui no Vale, aqui em Jacareí, e me indicaram para fazer parte dessa peça. Essa peça foi um sucesso, viajamos para quase todos os estados de São Paulo, viajamos para quase todas as cidades de São Paulo. Aí então comecei a evoluir como músico e como um profissional. Nessa época eu também trabalhava com eventos, trabalhava com casamentos. E quando eu tocava nos casamentos eu ficava olhando, né, como é que era a logística, como é que faziam. Eu via que dava muito trabalho. Às vezes o dono da empresa estava ali, então a gente via uma certa preocupação, um certo nervosismo para que tudo aquilo desse certo. E eu ficava reparando, eu pensava, nossa, deve ser muito difícil ter uma empresa de casamento. Eu acho que eu nunca vou conseguir ter uma empresa de casamento. Eu acho que esse negócio não é para mim não. Mas numa certa época eu tive desejo, tive vontade de abrir uma empresa. Então fui atrás de alguns músicos, fui atrás de empresa de filmes, né, de filmagem, e fizemos até umas filmagens para eu conseguir, né, abrir uma empresa de casamento. Mas sozinho, essa empresa não foi para frente e não deu certo. Em 2018, meu pai, ele sofreu um acidente, ele teve um ataque cardíaco e foi parar na Santa Casa. E ali ele ficou em coma, e eu pensando, né, o que eu poderia fazer para ele, para poder tentar recuperar, né, o coma, para que ele voltasse do coma. Eu tive a ideia de tocar dentro da UTI onde ele estava. Por quê? Eu já tive uma experiência remunerada tocando num hospital de São José dos Campos, num certo ano, num evento de final de ano. Então eu fui convidado para tocar nesse hospital. Aí eu tive essa ideia, eu falei, olha, por que eu não posso tocar agora para o meu pai, né? Sendo que eu fiz esse trabalho, né? Tava ganhando, vou fazer esse trabalho para ele, para tentar recuperar, né? Tinha fé que eu tocando ali e a memória dele ia voltar, ia ficar tudo bem. A partir daí eu fiquei um mês tocando para ele na UTI, e lá dentro da UTI tinha os médicos, tinha outros pacientes. Então eu comecei a perceber que esse bem eu não estava fazendo só para ele, que também envolvia os pacientes, envolvia os enfermeiros, envolvia os médicos. E toda vez que eu chegava ali, eles falavam, nossa, Thiago, que bom que você está aqui, né? Nossa, veio agora alegrar a gente, trazer um pouco de paz também para os nossos corações. E o meu pai continuava em coma ainda. Meu pai foi pro quarto e eu subi com ele, né? Fui tocar para ele lá no quarto e a coisa ampliou, né? Porque ali na UTI era fechado. Quando eu comecei a tocar no quarto, a ala inteira do hospital começou a ouvir o meu som, começou a ouvir o meu trabalho, e todo mundo se maravilhava, né, pelo trabalho que eu estava fazendo ali. Mas a minha ideia mesmo central era que ele ouvisse o meu som e
a sua memória, né, Deus pudesse fazer com que sua memória se recuperasse e ele voltasse à vida, né? Mas não foi assim, ele veio a falecer. No meio de tudo isso, o hospital inteiro já estava tomado pelo meu som. E até uma vez uma enfermeira me falou: nossa, Thiago, se seu pai foi embora para sua casa, ou se acontecer de ele falecer, que pena, a gente não vai ter mais você aqui tocando pra gente, que é tão bom. E eu fui com isso, eu fui com esse pensamento embora e falei: nossa, puxa vida, né? E falei com a minha esposa, eu falei: olha, mesmo que meu pai faleça, ou se meu pai tiver alta, tiver que ir embora, em coma mesmo para casa, eu vou continuar fazendo esse trabalho voluntário na Santa Casa, porque eu não imaginava que esse trabalho, né, que através do meu som, através do meu talento, né, através de tudo isso que Deus me deu, eu poderia fazer tão bem as pessoas, que como a música, como a melodia, ela eleva a alma, ela cura, né, os nossos corações, cura a nossa mente. E assim aconteceu. Meu pai faleceu e eu acho que uma semana depois eu estava ali na Santa Casa conversando com os diretores, perguntando se eu poderia continuar ali e fazer aquele trabalho voluntário. E com muito carinho a Santa Casa me acolheu assim, falou: não, Thiago, claro que você pode, né? As portas estão abertas aqui para você. Então, a partir daí aconteceu o meu trabalho, né, como voluntário na Santa Casa. Com esse trabalho, foi mais ou menos no finalzinho do ano, a Vanguarda, aí começou a acontecer várias coisas na minha vida. Veio a Vanguarda dizendo que queria uma entrevista comigo ali na Santa Casa para contar a minha história. Então eu fiz uma entrevista com a Vanguarda, tá no meu canal no YouTube. E fiz uma entrevista depois com a TV Nossa Jacareí, que também foi lá me entrevistar para falar do meu trabalho. E depois foi a TV Novo Tempo, de Pindamonhangaba. Eles vieram aqui para fazer a entrevista comigo, contando a história do meu pai. Com esse trabalho, muitas portas se abriram na minha vida. Através desse trabalho voluntário, muitas coisas aconteceram. Eu falo numa das entrevistas, eu falo que felizmente a morte do meu pai veio trazer como se fosse uma ponte, né? Fosse ligar eu a ele, porque ele se foi, ele, né, foi descansar e me deu um trabalho aqui na Terra para poder levar a música para todos os lugares, para todos os hospitais. A partir daí começou a acontecer coisas na minha vida, portas foram se abrindo, pessoas começaram a me ligar para poder me chamar para tocar. E a partir daí nasceu um projeto chamado Música, Alegria e Vida. E esse projeto eu já fui para o Rio de Janeiro, fui para São Paulo, vários hospitais em São Paulo, vários hospitais no Rio de Janeiro, para levar essa música, né, para levar o meu trabalho nos corredores dos hospitais. Eu já toquei em alas de crianças prematuras, né, crianças que nasceram muito novinhas e estavam ali entubadas. Então eu toquei dentro de uma sala que estava cheio, parecia aquários assim, de crianças que os pais não sabiam se ia sobreviver ou não. Então assim, imagina a angústia dos pais ali dentro, mas eu tive a oportunidade de estar lá dentro e levando a música para essas pessoas. Então assim, foi magnífico o trabalho. O meu pai me deixou um legado para que: Thiago, meu filho, estou indo embora, mas você agora vai começar a trabalhar nessa terra, vai levar a sua música para todo mundo. Eu tenho uma irmã, tá chovendo aqui, a última tá acabando. Eu tenho uma irmã, ela é tecladista, e no meio do ano de 2019 ela teve uma ideia, né, teve vontade de montar uma empresa de casamento. E ela me chamou e falou: Thiago, vamos montar uma empresa de casamento?
E assim, não estava dentro das minhas metas. Assim, eu tinha muito trabalho, como eu já estava vindo de uma maratona de trabalhos com esse projeto todo, então eu não estava pensando muito em abrir uma empresa. E aí ela veio com essa ideia e eu achei muito bacana, nós conversamos. Então aí montamos a Suonari Eventos, que é esse canal que você está assistindo. E para mim, assim, foi uma surpresa. Isso eu não imaginava, não estava no meu projeto até então. Mas, assim, chegou como um presente, mais um presente de Deus para mim. A ideia da Suonari Eventos foi juntar a ideia, né, as ideias que ela tem, que ela é muito criativa e ela fica pensando o que ela pode, o que podemos fazer, né, de melhor para os nossos noivos. E juntou com a minha experiência de desde os 12, 14 anos, hoje eu estou com 33, então com a minha experiência na área de eventos. E a nossa proposta na Suonari Eventos é ir ao encontro dos noivos, ouvir as suas necessidades, ouvir o que eles têm, o que está faltando para eles em questão de música para casamento. Porque empresa de música tem, você coloca no Google músicas, empresa para casamentos, empresa de eventos de música, você vai achar aos milhares. Mas assim, a empresa que quer ouvir os noivos e quer suprir a lacuna do coração deles são poucos. Então a Suonari Eventos tem essa ansiedade. Nós temos o carinho de conhecer os noivos, de fazer reunião, de saber o que eles estão pensando, de quanto eles têm para gastar, o que a gente pode fazer, né? Nós valorizamos o dinheiro. Às vezes tem noiva que tem um bom dinheiro para investir numa empresa de casamento, ok, mas às vezes tem aqueles noivos que não tem. Então a gente procura saber qual é a necessidade, o que eles estão pensando, e através daquela quantia que eles têm, a gente vai adequando, né? A ideia é juntar as nossas habilidades e as nossas experiências para levar até você o melhor para o seu casamento. Então, fico aqui meu agradecimento, obrigado por você ter assistido. Se você chegou até aqui, obrigado, porque é muito bom falar do nosso passado, né? Falar como às vezes você vê a gente tocando, você já deve ter até visto vídeos nossos aqui no canal, mas não sabe como que foi construído isso, né? Então a nossa vida se assemelha a um artesão que pega algo sem forma e o artesão vai ali, vai cutucando e vai mexendo, e aí só com o tempo ele vai criar uma forma. Mas às vezes aquela forma nem ainda está pronta, porque ele pode olhar e falar assim, olha, isso não tá legal, eu vou mexer aqui, eu vou botar mais uma cor aqui. Então a nossa vida está em constante construção, e as nossas experiências também. Então deixo aqui o meu agradecimento, obrigado por estar aqui e espero vê-los em breve. Valeu, obrigado.